Muita gente me pergunta por que que eu não uso o termo rock progressivo para aquele estilo de música que, na minha opinião, se chama rock erudito. É muito simples, gente, é muito simples. É progressivo. Primeiro que é uma palavra que vem sendo esvaziada há muitos anos, tá? Primeiro por quê? Porque quem usa o termo progressivo, na verdade, está sempre se referindo a manter as coisas como estão. Quer dizer, certas nomenclaturas foram escolhidas pelas pessoas que se interessavam por elas. Então, o progressivo se tornou uma coisa completamente vazia, completamente sem significado. Simplesmente as pessoas se apropriam de palavras muito bonitas, como progressivo, progressismo, tá? Porque o progresso, você vê que a bandeira do Brasil tem o que escrito? Não, ordem e progresso. Que maravilha, né? A ordem representando uma coisa assim, um tanto quanto mais conservadora e o progresso como o fundamento, né? Na verdade, não tem mais significado nenhum, não só porque é uma palavra difícil de você aplicar, como também é uma palavra que ficou esvaziada devido ao mau uso. Ela foi mal usada. Uma das primeiras palavras que eu observei esse tipo de apropriação indébita, apropriação inadequada, foi exatamente no rock, quando passaram a chamar aquele rock mais elaborado, mais sofisticado, cheio de referências históricas, de cultura de uma forma geral, de literatura e de uma série de influências musicais clássicas, a influência poderosíssima da música clássica, com músicos que tinham uma bagagem cultural, uma bagagem musical, uma formação musical muito forte, foi exatamente aproveitado, foi chamado de progressivo. Sinceramente, não vejo nada de progressivo em alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vou trazer alguns exemplos aqui para comprovar a minha tese. Esse rock tem que ser chamado de rock erudito por uma série de razões. Primeiro, porque progressivo não diz nada. Se alguém conseguir me explicar por que que esse rock, né, do Yes, do Pink Floyd, do Genesis, do Emerson Lake Palmer, do Rick Wakeman, tem que ser chamado de progressivo, por favor, coloque nos comentários que eu vou gostar muito de debater com vocês. Acontece que essa palavra não diz nada, tá? Agora vamos ao porquê que eu chamo de erudito. Então vamos lá. Eu não vou falar assim numa ordem muito criteriosa, porque não tem critério. Eu escolhi algumas bandas aqui e alguns álbuns de algumas bandas para exemplificar a minha tese, tá? Eu vou começar aqui, ó. Emerson, Lake e Palmer. Provavelmente aquele quadripé, né? O quadripé desse rock elaborado, desse rock sofisticado, com músicos muito talentosos, músicos acima de tudo, com muita melodia, com muitos arranjos, aquela coisa orquestrada, com muita orquestra, né? Um dos pilares dessa base é Emerson, Lake e Palmer. Acho que ninguém vai questionar isso, né? Eu diria que é Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake e Palmer e Genesis, né? Basicamente são esses quatro aí que são os mais famosos, né? Os mais famosos. Tem muita gente tão boa quanto e alguns até melhores, mas eu vou citar esses quatro que são os mais famosos. Então tá aqui, essa obra aqui, que é uma das primeiras do Emerson, Lake e Palmer, provavelmente é o segundo álbum deles, é Pinturas em Exibição, Pictures at an Exhibition, do Mussorgsky, compositor clássico russo, Modest Mussorgsky, compôs Pinturas em Exibição, uma sinfonia, se eu não me engano, que foi orquestrada pelo Ravel, e aqui está a adaptação deles de uma obra clássica. Gente, primeiro de tudo, então, se esse rock entre progressivo e regressivo, eu diria que é um rock regressivo, porque ele voltou lá, né, alguns séculos para adaptar Pinturas de Exibição. Além de fazer uma capa aqui muito bonita com total referência à obra. Isso aqui é pura erudição, gente. Isso é muita erudição.
Olha quantas referências musicais, referências pictóricas, referências até eruditas, até literárias, algumas até literárias, porque eles tiveram que fazer uma pesquisa para saber o que é que o Mussorgsky pretendeu fazer com essa obra e transportar isso magnificamente para esse álbum. Outra coisa que eu chamo muita atenção para esse rock, o famoso rock que eu chamo de rock erudito, é que isso dá vontade de quem ouviu isso aqui, solto, chegou um amigo, olha, ouve Pintores, a exibição do Emerson Lake Palmer, você vai adorar. Vai dar vontade de você conhecer um pouquinho mais da obra original do Mussorgsky, vai dar vontade de você entender como é que ele se inspirou para compor isso aqui, né? O passeio que ele fez numa exposição de quadros de um amigo, tal. Você vai ter curiosidade. Então, isso aqui, gente, é pura erudição. Vamos adiante. Agora eu vou falar aqui do Coverdare. Coverdare é uma banda menos conhecida do rock erudito, mas extremamente erudita, principalmente nesse álbum aqui, o Phantasmagoria, ou Phantasmagoria, não importa a pronúncia, com as músicas que ele aborda aqui. Aqui é uma mistura de músicas, não tem um tema único, tá? Mas olha bem o que ele aborda aqui. Maria Antonieta. Ele fez, a banda Coverdare aqui, compôs uma música em homenagem, ou em referência, ou contando um pouquinho, resumindo a história de Maria Antonieta, personagem histórica. Gente, isso é pura erudição. Depois ele escreve também uma outra música que é Melinda, sobre uma personagem do folclore, da cultura italiana. Maria Antonieta, francesa, Melinda, italiana. E daí vai por diante. Esses aí são exemplos que eu estou trazendo. Músicas muito elaboradas, sofisticadas. Eles usam violinos, por exemplo, aqui, que era uma marca do Coverdare. Se você não conhece, isso aqui também fica como dica para você procurar no seu streaming favorito aí. Coverdare, Phantasmagoria. É um excelente álbum para você entrar no mundo do Coverdare, tá? Coverdare, Phantasmagoria. Bom, vamos lá, vamos continuar. Outra banda, exemplo clássico da influência erudita numa banda, a Renaissance. Renaissance é uma das bandas também muito famosas do chamado rock erudito, tá? Que nesse álbum aqui, que se eu não me engano é o quarto álbum deles, eu não me lembro de cabeça agora, é Sherazade. Sherazade, que é uma personagem do livro As Mil e Uma Noites, que virou uma obra clássica, de música clássica, uma sinfonia clássica do Rimsky-Korsakov, compositor russo, também famoso. Olha quanta erudição num álbum só. A música em que o Renaissance se inspirou para essa adaptação espetacular, maravilhosa aqui, foi a música do Rimsky-Korsakov, baseado no livro As Mil e Uma Noites. Sherazade, personagem do romance As Mil e Uma Noites, que é um livro sensacional. É um livro praticamente de contos, porque a Sherazade, para não morrer, né, um sultão lá, uma história muito legal, ela começa a contar histórias para o sultão. Cada noite ela conta uma história. É a maior contadora de história de todos os tempos, a Sherazade, e aqui o Rimsky-Korsakov. No segundo momento, primeiro momento, o livro As Mil e Uma Noites. No segundo momento, a obra clássica, a música clássica, a sinfonia do Rimsky-Korsakov. E no terceiro momento, o Renaissance adaptando a música do Rimsky-Korsakov. Olha quanta erudição. Além do que, olha a referência na imagem, fazendo toda uma recuperação desse estilo de arte medieval, muito mais antigo e tal. Extraordinário. Vamos continuar aqui. Bom, vou pegar aqui um famosão também, daquele quadripé que eu falei, né? Que é o Yes, o Tale from Topographic Ocean. Um dos melhores álbuns do Yes, tá? Na minha opinião, o melhor, mas aí cada um vai pro seu gosto. Que é baseado no livro de um yogi, de um monge indiano, que ele conta, né, aquelas coisas bem espirituais. O Yes adorava essas coisas muito espirituais, essa coisa toda. E aqui ele narra, ele se inspira num livro de um yogi, de um monge, né? É uma coisa bem metafísica, bem doida mesmo, mas a melodia é extraordinária, é sensacional, tá? Todos os músicos aqui
tinham talento pra caramba, eram maestros, né? John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Alan White, aliás, aqui já é o Alan White. E o Rick Wakeman, que aliás eu vou aproveitar, deixa eu vou falar do mestre. Rick Wakeman, olha aqui, ó. 3 exemplos, só 3, tem mais, tá? Tem muito mais do Rick Wakeman. Mas eu vou botar 3 exemplos aqui de erudição pura. As 6 esposas de Henrique VIII. História, cara. Isso aqui é história. História pura. Inspiração, contextualização, tudo dele é baseado nos clássicos. É muito forte isso aqui. Só que composições totalmente originais. Aqui, no caso, o Rick Wakeman não adaptou obras clássicas. Ele compôs umas melodias e arranjos típicos de música clássica. Isso aqui é uma verdadeira sinfonia em 6 movimentos. História. As 6 esposas de Henrique VIII. Tá? Bom, vamos para o seguinte aqui, ó. Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que eu não preciso nem falar, né, gente? Isso é baseado no romance do Júlio Verne, o famoso Viagem ao Centro da Terra, que na época que eu ouvi pela primeira vez isso aqui, me obrigou a ler o livro. Eu tive que ler o livro. E li o livro ouvindo isso aqui. É absolutamente sensacional. Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra. É pura erudição. Orquestra, coral, maestro. Rick Wakeman ainda. O Rei Arthur, mitos e lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Outra obra espetacular do Rick Wakeman, mas espetacular, baseado nos contos, né, que são contos meio orais, mas que acabaram sendo reunidos num livro, né, extraordinário. Os mitos e lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Isso é pura erudição, gente. Gravado com orquestra, com coral, com toda aquela grandiloquência, né? Grandiloquência da melhor música que já existiu, pelo menos no nosso mundo contemporâneo. Rick Wakeman é um compositor contemporâneo, o cara está aí, ainda gravando, compondo, essa coisa toda. E espetacular. Você vai ter vontade de ler o livro. Não tem como. Você vai ter vontade de ler o livro. E de preferência ler o livro ouvindo o Rei Arthur. Bom, dá para citar mais umzinho aqui ainda solto, que é a banda Tracy. Uma banda também pouco conhecida do rock erudito, mas que é um belíssimo exemplo também da influência da música clássica. Esse primeiro álbum aqui do Tracy, chamado apenas Tracy, ele tem diversas adaptações de Johann Sebastian Bach, que é um mega compositor clássico, um dos mais antigos, um dos mais clássicos, um dos mais importantes. Muita coisa que a gente ouve aí em cinema, televisão, comercial, tudo é baseado em música de Johann Sebastian Bach. E o Tracy aqui adaptou algumas músicas de Johann Sebastian Bach. Tá? Isso aqui é pura erudição, gente. Finalmente, para fechar nosso vídeo aqui, eu vou falar de uma banda aqui, já do rock erudito, que já está há mais de, sei lá, 20 anos, 30 anos, há uns 30 anos ela já está no percurso dela, e não perde a vocação de banda de rock erudito. Eu tô falando aqui, gente, olha aqui, ó. Eloy. Eloy é uma banda alemã, né? Lá do início dos anos 70, 73, por aí, 72, eles começaram a trilhar uma carreira basicamente de rock erudito, com muita influência de literatura, de história, da cultura de uma forma geral, e da cultura até, eu diria até um pouco mais sofisticada, mais chique, mais elaborada, logicamente com rock, bateria, baixo, teclado, guitarra, aquela coisa toda típica do melhor rock, do mais gostoso rock de você ouvir. Aqui nesse álbum, que é um álbum novíssimo, tá, gente? Esse álbum aqui, ele é 2023, não, desculpa, ele é 2019. Essa aqui é a segunda parte, tá? Ele, na verdade, ele compôs 3 álbuns baseados num tema histórico. Joana d'Arc, a história de Joana d'Arc, tá? Esse aqui é o segundo volume, tá? Em CD e tal. É a segunda parte 2, tá? The Vision, The Sword and the Pyre. A visão, a espada e a pira, onde ela terminou a vida dela. Primeiro ela começa com uma visão, né? Quem conhece um pouquinho da história da Joana d'Arc
sabe que ela foi uma heroína, né, muito cultuada pela história da França, e que ela teve uma visão muito ligada à Igreja Católica, né? E daí ela passou por um calvário, ela passou por uma situação, foi heroína em um determinado momento e depois acabou sendo condenada a queimar na fogueira. É uma personagem realmente muito densa, muito histórica. E ele gravou então a primeira e a segunda parte, esse aqui é o exemplo da segunda parte, e ainda gravou esse daqui, que, digamos assim, ele juntou alguns temas, algumas histórias que sobraram. Ele criou aqui o Echoes from the Past, do Eloy também, tá? Esse daqui é 2023. Esse é 2023. Quer dizer, atualíssimo, rock erudito. Erudito. O que é que isso tem de rock progressivo? Eu, sinceramente, não sei. Você me conta aí nos comentários, você acha que o rock erudito, o erudito é muito mais adequado para descrever esse rock? Ou você acha que progressivo é mais adequado? Aí é a opinião de cada um. Para mim, é exclusivamente rock erudito. Primeiro, porque progressivo não diz nada. Talvez até ele devesse se chamar de rock regressivo, porque ele só volta na história, na música, na literatura. Até a próxima.